Olá! Hoje vamos mergulhar de cabeça no método FIP. Essa é a nossa ferramenta essencial aqui na Rede Moretti, sabe? A gente vai ver como transformar o feedback num verdadeiro motor para o desenvolvimento de talentos. Bora lá? Olha, antes de mais nada, é super importante a gente alinhar uma coisa: a filosofia da Moretti. Aqui, análise de desempenho não é para ser um momento de punição de jeito nenhum. É, na verdade, um instrumento para impulsionar o crescimento, a evolução de cada um do time. Nosso caminho hoje vai ser bem objetivo. A gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, entender por que o feedback é focado em desenvolvimento. Depois, vamos conhecer a fundo o método FIP. Em seguida, partimos para a prática, com exemplos construtivos e também positivos. E, para fechar, a gente amarra tudo isso com o ciclo de análise de desempenho. Certo, então vamos falar sobre feedback para o desenvolvimento. O papel de quem lidera aqui é ser um facilitador, né? Um catalisador de crescimento. E a qualidade daquela conversa de análise de desempenho, ela depende totalmente da nossa preparação. A gente precisa transformar esse papo num momento que seja realmente produtivo, que motive, e não só mais uma daquelas formalidades, sabe? E olha só essa frase que está lá no nosso Guia do Líder. Ela resume tudo. A análise de desempenho da Rede Moretti não é um momento de punição, é um instrumento de desenvolvimento. Esse é o pilar da nossa cultura. O primeiro passo para um feedback que realmente funciona é criar um ambiente seguro, onde a conversa tem um foco claro: o crescimento. Beleza. E como a gente garante essa clareza toda na conversa? É aí que entra o método FIP, a ferramenta oficial aqui da Rede Moretti. Pensa nele como algo simples, mas, nossa, muito poderoso. Ele nos ajuda a estruturar feedbacks que são claros, empáticos e, o mais importante, baseados em fatos. FIP, então, é uma sigla, né, um acrônimo, funciona como um mapa para guiar a conversa. Cada letrinha ali tem um significado, um pilar. F de fato, I de impacto, P de pergunta e E de encorajamento. É essa estrutura que ajuda a gente a manter o foco, a ser objetivo. Vamos dar um zoom em cada um deles. O F, de fato. Aqui a gente descreve o que aconteceu. Ponto. De forma objetiva, o que foi visto, o que foi ouvido, sem julgamento, sem eu acho que. Depois vem o I de impacto, ou seja, quais foram as consequências daquilo que aconteceu, para a equipe, para o cliente, para a empresa. Em seguida, o P de pergunta. É uma pergunta aberta, inteligente, que faz a pessoa refletir e pensar numa solução. E para fechar, o E de encorajamento. É aquele reforço positivo, aquela palavra de confiança e apoio para fortalecer a parceria. Ok, teoria vista. Agora o mais legal, vamos para a prática. Como é que o FIP funciona no dia a dia? Vamos começar com alguns exemplos de feedback construtivo, aqueles focados em pontos de melhoria. Nosso primeiro caso prático é com a colaboradora Maria. A situação aqui tem tudo a ver com um dos nossos valores mais importantes, que é a satisfação do cliente. Presta atenção em como a conversa com a Maria seria estruturada seguindo o método à risca. Vou ler exatamente como seria. Maria, ontem à tarde observei que um cliente perguntou onde ficava o setor de laticínios. Você apenas apontou com o dedo a direção, sem acompanhá-lo até o local para se certificar de que ele encontrou o produto. O impacto disso é que o cliente pode se sentir desvalorizado ou perdido. Isso vai na contramão do nosso valor de satisfação do cliente. Como podemos fazer para garantir que o cliente seja sempre a prioridade e que você consiga acompanhá-lo nas próximas vezes, mesmo quando a loja estiver movimentada? Sei que o fluxo estava alto e que você trabalha duro. Conto com seu sorriso e sua atitude para juntos surpreendermos positivamente os nossos clientes. Percebe? A estrutura é muito clara, tira o peso do julgamento e direciona a conversa direto para a solução. Vamos para mais um exemplo. Agora, a situação é com o João e o foco aqui é em outros dois valores: trabalho em equipe e organização. Com o João, a abordagem seria assim. Vou ler de novo o texto exato. João, hoje, no momento da sua troca de turno, você deixou 2 caixas vazias no corredor. Quando o seu colega pediu ajuda para recolher, você disse em voz alta que o seu horário já tinha dado e foi embora. Isso afeta diretamente 2 dos nossos valores: trabalho em equipe e organização. Um corredor obstruído prejudica a experiência do cliente e a segurança. O que aconteceu hoje no final do turno e o que podemos combinar para que o setor fique limpo e organizado para o próximo colega assumir. Você tem uma ótima execução técnica e eu valorizo isso. Somos uma equipe e eu preciso de você ajudando o time a manter esse padrão de excelência e parceria. Viu só? O foco é totalmente no comportamento que foi observado e em como buscar um compromisso para o futuro. Não tem espaço para acusação pessoal. Mas olha, um ponto muito importante aqui.
O FIP não é uma ferramenta só para corrigir rota, não. Ele é igualmente, ou até mais, poderoso para reconhecer e reforçar comportamentos positivos. Isso é fundamental para manter a galera motivada e o padrão de excelência lá em cima. Então, vamos ver como fica um feedback de reconhecimento. O nosso exemplo agora é com o Carlos e o foco está nos valores de disciplina e comprometimento. O reconhecimento para o Carlos ficaria assim, ó. Carlos, durante essa semana inteira, eu observei que você seguiu rigorosamente o checklist do setor, conferindo a validade de todos os produtos e aplicando rodízio PVPS em 100% das reposições. Isso demonstra perfeitamente nossos valores de disciplina e comprometimento. O impacto disso foi 0 perdas por vencimento no seu corredor. O que você fez na sua rotina que deu tão certo dessa vez e como podemos garantir que você continue aplicando essa mesma excelência operacional todos os dias? Parabéns pela sua disciplina. É através de colaboradores com seu foco na melhoria contínua que a nossa marca cresce. Você é um ótimo exemplo para o setor, continue assim. Esse tipo de feedback é cirúrgico, ele mostra exatamente o que foi bom e por que foi bom, incentivando a pessoa a repetir o comportamento. Bom, a gente viu os feedbacks pontuais, mas como isso tudo se conecta com o grande ciclo da análise de desempenho? A grande virada de chave, o segredo para uma análise justa e que realmente funciona, está na qualidade da informação que a gente coleta no dia a dia. E aqui está o ponto central. A base de uma análise justa são fatos, não são opiniões. É fundamental manter um registro, quase um diário de bordo com exemplos concretos ao longo de todo o ciclo. Sabe por quê? Porque anotar situações específicas tira a gente da armadilha de avaliar só pela memória recente. O processo fica muito, mas muito mais justo. E atenção, essa responsabilidade é uma via de mão dupla, não é só do líder. Tanto a análise feita pela liderança, quanto a autoanálise que o próprio colaborador faz, as duas precisam estar ancoradas em exemplos práticos, em coisas que aconteceram de verdade. Isso vale para tudo, hein? Tanto para celebrar os pontos fortes, quanto para conversar sobre as oportunidades de melhoria. A base de todo o processo, dos dois lados, são os fatos e os exemplos. Para a gente fechar e não esquecer mais, vamos resumir os pontos-chave. Primeiro, o feedback é para desenvolver, não para punir. Segundo, usem o FIP, fato, impacto, pergunta, encorajamento. É o nosso guia. Terceiro, seja sempre específico e objetivo, focando no comportamento. Quarto, a metodologia serve para os dois lados da moeda, tanto para o feedback construtivo quanto para o positivo. E por último, a base de toda e qualquer análise de desempenho são os fatos concretos. E agora, para a gente terminar, fica uma provocação. Pensa aí. Qual conversa de desenvolvimento, talvez uma que já esteja na sua cabeça, pode ser totalmente transformada com o FIP já nesta semana? A ferramenta está aí, pronta para ajudar alguém a dar o próximo passo.